Nós vamos apresentar agora um pouquinho dos relatos de experiências e contextualizações no Recife e região metropolitana. Relatos esses feitos através do nossa equipe. Eu estudei o meu ensino fundamental numa escola particular, em que era uma escola militarizada, ou seja, uma escola que tinha um ensino tradicional, mas que baseava o modo dela de funcionamento no ensino das escolas militares. O diretor era um coronel, inclusive. A questão da indisciplina era tratada de forma muito rigorosa, uma relação muito vertical, diferente das práticas que eu vejo já hoje em dia na escola. Por exemplo, na escola que eu estudava, o ensino fundamental, tinha a coordenação pedagógica e a coordenação de disciplina. Eram dois coordenadores diferentes. O coordenador de disciplina, ele tratava de assuntos como mau comportamento, violência, atrasos, faltas, e a coordenação pedagógica cuidava mais de assuntos relativos a notas, professores, trabalhos. Eu lembro que uma vez eu estava numa aula e eu estava conversando muito durante a aula. E aí o coordenador entrou na sala na hora que eu estava conversando. E aí eu fui mandada para a coordenação de disciplina por causa disso. Então, assim, a questão da indisciplina em sala era vista de uma maneira com muito pouca tolerância, assim, porque não é porque a pessoa estava conversando que ela não estava prestando atenção, né? E hoje em dia já vejo que é diferente. É uma relação mais horizontal, há mais diálogo. Quando o coordenador entrava na sala, o que a gente sentia, pelo menos na minha percepção, era medo. Havia o respeito, mas era mais como se fosse medo do que respeito, medo pela figura de autoritária que ele era, o coordenador de disciplina. E não era uma questão mais assim, uma questão muito assim de respeito. Quando ele entrava na sala, todo mundo calava a boca no mesmo momento. Era desse jeito. E hoje, por exemplo, nos estágios, eu já tive a oportunidade que a coordenadora, ela trabalha com o contrato didático, ela e a professora. Então, há eleições dentro da escola para representante de turma, os alunos apresentam as suas chapas, eles discutem entre si o que é que pode e o que não pode, tem os acordos, né? O que é que pode fazer, o que é tolerado, os comportamentos que não são tolerados. E nisso vai se construindo uma relação mais sólida, né? E de diálogo. Eu peguei já a época do diálogo mesmo, do coordenador em que dialogava com os alunos. Eu nunca peguei a parte intransigente, não, assim, sabe? É, e também eu peguei na parte que minha mãe participava do processo de discussão na escola. Ela ia lá e participava das reuniões em que, enquanto os alunos indisciplinados estavam para ser expulsos da escola, tinha reunião para decidir se eles iam ser expulsos ou não. Minha mãe participava da reunião para saber se ele ia ser expulso ou não. Então eu participei dessa fase também. E eu sempre fui aquela aluna calminha e que apanhava dos alunos indisciplinados por ser tão calma. Mas eu peguei essa fase mais do diálogo. Aos meus 7 anos de idade, no fundamental, na época seria a primeira série. Então, eu vivenciei exclusão e preconceito. Eu
por ter uma síndrome neurológica e por ter dificuldade de ambular e de me locomover até o quadro, né, para responder alguns exercícios. Como é uma neuropatia, eu tinha a dificuldade de chegar ao quadro, porque bloqueava meu sistema nervoso, eu ia lenta. Então, muitas vezes, na metade do meu trajeto, a professora dizia, não, fica aí, não precisa vir não. E nesse ficar aí e não precisa vir não, ela depois não chegava junto de mim para tirar minhas dúvidas. E os coleguinhas da sala de aula, eles diziam, eita, ela é manca, ela é aleijada. E nessa situação eu ia me fechando cada vez mais no meu cantinho, sem querer questionar. Eu acho que ela fingia que me ensinava e eu fingia que aprendia. E aí foram se passando os anos, né? Então, passando o ano, e também na educação física eu queria participar de joguinhos, competir, mas eu era excluída, porque eu não conseguia correr, né? Então, atrapalhava o time e ninguém na época não queria perder. Não era trabalhado que era só uma competição, que era bom competir, que alguns times perdem e outro ganha. Mas isso não era desenvolvido por professora na época. E eu não me lembro, coordenação, só se falava em coordenação quando um aluno muito indisciplinado era levado para a coordenação, mas eu não me lembro que ela era presente para ver como era o procedimento da professora em relação ao educar, sabe? Então isso foram anos de minha vida com essa perseguição, essa angústia de não ser observada, não ser aceita. E aí eu acho que no momento faltou a compaixão, a paciência por parte dos professores que me acompanharam durante minha infância. Postura da coordenação no contexto de estágio realizado na turma de educação infantil, grupo 5, em 2019. Observei durante o período de estágio que existia uma indisciplina muito grande que causava prejuízo para o professor, para os alunos, não existia assimilação do conteúdo proposto. Observei a falta de estímulo bem relevante na sala de aula, na face da professora. E os alunos disciplinados ficavam sem estímulo diante de tanto barulho. Comecei a questionar aos alunos com quem eles viviam, como era a família, se tinham irmãos, avós, e muitos deles passavam a maior parte do tempo com os avós, visto que pai e mãe iam trabalhar. E outros eram filhos únicos. E também tinha um grupo que morava pai, mãe e os avós. Então, pedi autorização à professora para falar com uma das mães do aluno mais indisciplinado. Ela disse que não tinha mais controle sobre ele aos 5 anos de idade, porque a avó permitia tudo. Ele não tinha limite. E quando ela ia conversar com ele, ele saía, a deixava falando sozinha e ia para o braço da avó.
E a avó fazia o acolhimento, consciente ou inconsciente, de que é prejudicial para uma criança. Então, são muitas situações presentes referente à família. Em relação ao coordenador, ele não era muito presente em sala de aula. Ele passava, quando ele entrava, acredito, a postura de que isso existe ainda é muito frequente aqui, no nosso país, que a postura de um homem, quando ele chega em uma situação assim de barulho, ao abrir a porta, todos olhavam para ele, sabiam que ele era o coordenador, e aí, mesmo com menor idade, mas eles ficavam calados. Mas só era ele sair da sala de aula e o barulho continuava. E assim, o que me chamou a atenção é porque ele não conversava com a turma, não, só o boa tarde ou bom dia. E a professora ficava sem apoio. Eu tenho um relato bem interessante da minha vivência, no estágio que eu fiz numa escola da rede municipal, na região metropolitana aqui do Recife. É a seguinte, no ano 2019, quando eu fiz esse estágio nessa escola, eu trabalhava numa turma do terceiro ano, do ensino fundamental 1, que era composta inicialmente por apenas 16 alunos. Mas ao longo do ano, recebemos mais alunos novatos. Pude acompanhar de perto uma aluna, 13 anos de idade na época. Ela é oriunda de outra escola municipal do interior de Pernambuco. Essa aluna, ao chegar na escola, ela tinha um comportamento rebelde. Era muito agressiva com os colegas e com a professora regente. Ela não fazia suas atividades de classe, vivia o tempo todo conversando com os seus pares ou desenhando, de modo bem aleatório, como se ali não estivesse, só estivesse o seu corpo. Então, essa aluna, ela tinha um vocabulário também muito fraco, muito chulo. Ela gostava de cantar muito, inclusive essas músicas de baixo escalão em sala de aula. O comportamento dela ficava muito a desejar, então, até ao ponto de influenciar os demais alunos, que até então eram alunos bem tranquilos. A turma foi ficando agitada a cada dia que ela se passava na escola. E aí ela brigava muito com esses meninos, principalmente os mais novos. E às vezes chegaram a via de fatos. Certa vez eu fui obrigada a intervir numa briga entre ela, uma moça com 13 anos, e uma menina de 10. Bem pequenininha em relação ao tamanho dela, à idade dela. E aí eu mandei as duas para a diretoria. Na verdade, eu mandei chamar uma pessoa para vir intervir, porque a situação estava muito insustentável. Ela queria bater literalmente na menina, na amiga menor, e eu fiquei entre elas duas. Quer dizer, um caso de violência muito explícita. Eu, como estava sozinha em sala de aula, eu fui obrigada a chamar uma coordenadora pedagógica para intervir. E aí a mesma levou para a diretoria, para as devidas providências. E também essa menina, ela gostava muito de sair da sala de aula, saía várias vezes, mesmo sem o consentimento da professora. Ela saía para beber água, ela saía para ir ao banheiro, ela saía, simplesmente pelo fato de sair da sala, ela já desestruturava o restante da turma. Eles ficavam inquietos também, querendo sair. Por que não? Se ela saía, mesmo sem ordem da professora, os demais também queriam sair. E aí ela ficava pelo pátio da escola até que alguém, um professor, um supervisor, mandasse ela voltar para a sala de aula. Então, assim, ela realmente mexia com todo mundo da escola. Aí eu, como estagiária, procurei investigar um pouquinho a vida dela. Por que que ela é desse jeito? Aí eu descobri que ela
foi abandonada pela mãe, pelo pai, ainda pequena. Tinha mais 3 irmãos, mas aí ela, como era mais velha, ela foi abandonada e naquele exato momento, quem estava tomando conta dela, quem estava com a tutela dela, era o avô paterno. Ele e sua esposa atual. Uma pessoa já de idade, sem a menor paciência com ela. Então, eu fiquei assim realmente chocada com a situação da família dela, totalmente desestruturada. Ela totalmente perdida no meio aquele vai e vem. Dizia que eu odiava o pai, odiava a mãe. E aí eu percebi a cada dia que ela tinha uma revolta dentro de si. E essa revolta ela queria descontar nos outros, como se todo mundo fosse culpado daquela situação na qual ela se encontrava. Então, durante todo o ano de 2019, foi uma luta muito grande para lidar com a situação e com esta aluna. Porque por diversas vezes ela fazia confusão com os professores, com os alunos, não só da nossa turma, mas com alunos de outras turmas. Ela ia até lá para fazer a arruaça. Enfim, uma pessoa muito difícil. E aí, diante desse contexto, a professora regente, com a qual eu trabalhava, ela estava cansada de levar essa aluna à direção. Suspendia um dia, 2 dias. Quando ela voltava, parecia que voltou pior. Ela não estava nem aí para as atividades, nem aí pelo tempo que passou em casa. Falava pelo contrário, que foi até bom ter perdido aula. A situação ficou muito insustentável, mas nós levamos até o final do ano. E no final do ano, ela não tinha praticamente material nenhum escrito, muito poucos trabalhos, as avaliações dela muito a desejar, só notas ruins. E ela não tinha interesse algum. E aí, mesmo assim, ela foi aprovada, né? Devido ao conselho de classe, ela passou para o próximo ano. No caso, foi para o 4º ano. Já estava perto de fazer 14 anos. Mas, sinceramente, na minha opinião, essa pessoa, essa criança, precisaria de um conselho, de acompanhamento mais de perto do conselho da escola. Até de um psicólogo, um acompanhamento psiquiátrico mais próximo. Ver qual é o problema realmente que ela tem. E aí ela está matriculada este ano novamente na mesma escola, com a mesma professora. Eu não estou mais nessa escola, nem com essa professora, mas eu vejo que a tendência é ela piorar o comportamento em si. Então fica uma pergunta para vocês, ouvintes. Até que ponto a criança é culpada ou é responsável por esse tipo de comportamento? Até que ponto a família, pai, mãe, avô e avó, pode influenciar no comportamento do aluno em sala de aula, bem como em toda uma escola? E o que nós, como cidadãos, poderíamos fazer para amenizar esse sofrimento